a gente vê em artista, dá a impressão que ainda tá muito longe. E parece que quando você vê em jogador, parece que aquilo já tá muito mais próximo. Cara, tem jogadores que não são espetaculares, mas eles se destacam porque eles são estilosos, tipo assim. Mas é muito legal pensar que o Hamilton, ele vai ser lembrado pelo esporte e pela pessoa que ele era por meio da moda. Sim, não só abre portas dentro da Fórmula 1, mas ele também usa a influência que ele tem pra abrir portas dentro da moda. Vai ficar gravado se eu acertar, hein? Olá, chegou ao fim, este é o último episódio do The Vex da primeira temporada. E o assunto de hoje é muito especial. A gente tá vendo aí uma movimentação muito grande nos últimos anos entre esporte, moda, NBA, Fórmula 1, séries chegando, enfim, vários jogadores tomando ali um papel de protagonismo nessas ligas. E para conversar comigo hoje, minha convidada é Dani Xavier. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos lá. 10º episódio do The Random Sports. Eu sou o Matheus Mariano. Bora. Dani, muito obrigado mais uma vez por ter topado. O assunto de hoje foi escolhido pela Dani. Sim. Porque é isso, eu gosto de que os convidados se sintam parte. Assim. Pra mim, quanto mais à vontade você tiver, melhor. E aí a Dani falou, vamos falar de esporte? Falei, bora. É isso. Queria que você começasse a se apresentar. Aliás, tem um presentinho pra ti. Da Candelô, nosso parceiro, o primeiro parceiro do Levex. Com velas aromáticas. Ai, chique. Calma. Posso abrir? Claro. Ai, meu Deus. Com pavio de algodão. É uma delícia. Ai, amei. Personalizado. Foi o 10º episódio. Ai, meu Deus. Que faz parte, né, do ritual Sim. de um fashionista acender a sua vela. Gente, chique. Amei. Amei. Ai, obrigada. Imagina. Amei, amei. E pra quem é ouvinte, tem desconto, hein? TheVex 20. Amei. Eu sou apaixonado pelo cheiro. Amei, amei, amei. Muito obrigada. Mas vamos lá. Queria que você começasse se apresentando. Que a Dani, junto com o Matheus, comanda ali um dos maiores portais de moda hoje no Brasil. Eu sou a Dani Xavier, eu sou responsável pela Railentino. Eu também sou maquiadora. E é muito doido porque esses dois mundos me foram meio que apresentados por conta do esporte. Então é por isso assim que eu falei, não, gente, eu preciso falar sobre o que me introduziu na moda. E basicamente, assim, eu amava basquete quando eu era mais jovem. E só que eu não era de assistir NBA, eu era de jogar, assim. De jogar, tipo, jogar mesmo na escola. Exatamente. E aí eu lembro que todo domingo eu ia jogar. E quadra de basquete sempre tem aquele negócio de ser mais estiloso, não sei o quê. E eu nunca esqueço do dia que eu tava lá, assim, eu tinha, sei lá, uns 16 anos. E aí chegou um menino com aquele bendito daquele Adidas Wings, do Jeremy Scott. Eu falei assim, é o quê? Juro, eu falei assim, não, gente, não é possível que alguém criou esse tênis, assim. Falei, não. E aí, desde aí, eu fiquei completamente apaixonada pelo Jeremy Scott. E aí, assim, vários sonhos meus foram meio que surgindo por causa desse exato evento. Então, assim, pra mim, o esporte, ele tem muito essa coisa de meio que... O esporte é meio que muito mais democrático que a moda. Então, Sim. assim, eu acho que o esporte consegue trazer a moda pra todo mundo, de alguma forma. Uhum. Ainda tem aquela coisa de ser mais exclusivo e tal, que ok, mas você consegue atingir mais pessoas através do esporte. Porque, querendo ou não, todo mundo assiste esporte. Então, você consegue meio que levar a moda de outra forma e alcançar lugares que você jamais imaginaria que aconteceria, sabe? Eu amo. E aí, esse primeiro contato, quando você fala desse moleque que você viu chegando com tênis, foi em Curitiba? Foi em Curitiba, eu sou de Curitiba. Eu mudei pra São Paulo faz 1 ano, praticamente. Então, assim, eu já tô... Paulistana. Sim. Nasci pra viver aqui, gente, não adianta. E aí você veio pra São Paulo por conta de trabalho, tipo, de demanda e tudo mais. Porque eu tô vendo que toda semana você tá em algum evento e... Não, assim, eu sempre quis vir pra São Paulo, porque eu sempre amei a energia de São Paulo.
Acho que combinava muito mais comigo do que Curitiba. E tanto para essa, porque como eu também já trabalho com maquiagem mais voltado para esse público de moda e publicidade, audiovisual, o mercado aqui é muito mais aquecido. Então eu acabei vindo para cá por conta dessa questão da maquiagem, sempre quis vir, já era um plano. Só que aí quando a Highland de fato começou a virar muito, eu comecei a sentir necessidade de estar em São Paulo, porque tudo acontecia aqui. Então, eu falei pro Matheus, então, a gente vai ter que unir um útil ao agradável, e agora eu vou em todos os eventos. E é isso, porque antes de receber o convite, nunca conseguia vir. E aí a gente perdia muito, assim, com isso. Tanto que é muito doido, porque o primeiro evento que eu vim foi o evento que eu conheci o maquiador que eu faço assistência até hoje. E foi, assim, muito do nada, assim. Que demais. Juro. Que demais. Inclusive, Matheus, meu xará, tá convidadíssimo já para um episódio. Saint Laurent, talvez? Não, ele é só isso. Ele pode passar 15 dias, uma temporada de Saint Laurent e Prada. Só pro Matheus. Bom, vamos lá então entrar no nosso tema, Vamos. que é esporte. Ó, esse tema de hoje, se o meu coach não assistir. Vamos lá então começar essa relação entre esporte e moda. Eu estava até conversando antes que essa relação começa muito mais com tecidos, né? Então, o tweed, que é o tecido tradicional da Chanel, vem dos escoceses que usavam para caça, para cavalgar, então tem essa relação muito forte. Tem a Converse, que em 1921, se eu não me engano, eles criam... Em 1917 foi criado o tênis de basquete, em 1921 eles se tornam um parceiro do Chuck Taylor, que era um jogador de basquete, aí ele inclusive usa o tênis nas Olimpíadas. Sim. Então, assim, é uma coisa que começa de muito antes. E eu achei muito interessante esse ponto que você falou de que o esporte democratiza a moda. Porque é isso, muita gente tem como ídolo os seus jogadores, enfim, o Virgil falava isso, né? Que para ele, que vinha da periferia de Chicago, o caminho que ele tinha para ascensão econômica ou era ser jogador de basquete ou era ser um traficante de drogas. Sim. Então, o esporte tem muito esse papel, né, de ser uma porta de entrada para as pessoas, e aí as pessoas acabam se espelhando muito nos seus ídolos, né? Sim, nossa, total. E vira uma coisa de exclusividade, mas ao mesmo tempo que você consegue ter, sabe? Porque é palpável, porque é o seu ídolo usando, não é, sei lá, alguém muito fora da sua realidade. Porque querendo ou não, quando você começa a assistir, é aquilo que meio que fica na sua realidade, assim. Aí parece que é uma coisa muito palpável, mesmo não sendo tão próxima, mas é mais palpável. E aí você vê seus ídolos usando, você quer usar, sabe? E geralmente, o que eu acho mais legal do esporte é que geralmente, eu não sei, é porque quando a gente vê em artista, dá a impressão que ainda tá muito longe. E parece que quando você vê em jogador, parece que aquilo já tá muito mais próximo, sabe? De uma moda assim, que você usaria. Eu tenho essa impressão de que eles também meio que simplificam aquilo de alguma forma e te entregam assim, tipo, é normal, tô aqui entrando no túnel da NBA com uma roupa de sei lá quantos $1000, sabe? Eu amo, sério. Ai, sou maluca. Nos Estados Unidos, né, que é muito popularizado o sportwear, então principalmente com a chegada do ready-to-wear, né, tem uma massificação muito grande disso tudo. Em 1920, essa tendência começa a se espalhar. E é muito interessante também, voltando nesse ponto que você falou, que eu fico pensando, eu jogava basquete, tipo, quando eu era adolescente, mas eu não tinha o contato com a moda. Eu também tinha essa coisa com o tênis, né, de olhar pro tênis e falar, aquele ali fica melhor pra jogar. Uhum. Chega alguém com um tênis mais específico também, você começa a namorar o tênis. Então é muito interessante essa relação, né? E eu acho que o tênis é muito importante para quem joga basquete e ele acaba que meio que vira mais uma ferramenta de como você se expressa também. Porque o tênis sempre tem a ver com o jogador. Então, assim, imagina, você tem uma parte de você expressa no tênis, que é assim, na mesma hora que é o seu material de trabalho, é alguma coisa que você consegue usar fora da quadra e aquilo fala muito sobre você. Então, assim, é muito aquela coisa de a moda para se expressar também de alguma forma, sabe? Uhum. A gente estava até falando do Hamilton, né? Que o Hamilton, ele é uma pessoa que se jogou muito nesse mundo da moda.
ele conseguiu ganhar um reconhecimento muito grande. Eu acho que isso é um ponto interessante também da gente falar depois, de como que ele consegue se posicionar e atrair outros públicos para a imagem dele, para o reconhecimento dele, como marca mesmo, como profissional também. E aí ele começou a abraçar isso, e como que ele fala que a moda tem um papel de fazer com que ele se expresse, porque é isso, a gente está falando de humanos. A gente está falando de um cara que ele está 100% focado o tempo todo naquele esporte, na atuação, na performance dele. Então até tem uma entrevista dele que ele fala que ele começou a ver a moda como essa válvula de escape da realidade, né? Dele conseguir enxergar ali uma forma dele conseguir se expressar criativamente. E aí ele recebeu também muitas críticas, né, por conta disso. Eu acho que a Fórmula 1, principalmente, eu acho que é um dos esportes mais nichado, assim, para uma faixa etária. Sim, ele ainda cai um pouco nesse esporte elitizado também. Então, gente, eu não sei se um dia eu assistiria uma Fórmula 1, assim, de olhar e falar assim, vamos lá assistir uma Fórmula 1, sabe? Não é uma coisa tão comum. Então, acho que pesa um pouco disso também. Mas eu acho que eles já estão num caminho de... Talvez o Hamilton tenha sido, assim, completamente responsável por isso. Porque eu acho que eles já estão começando a entrar num caminho de perceber o quanto a moda pode ser benéfica. Tanto que a Puma agora entrou como... Vai ficar, tipo, responsável oficial pelos uniformes. E a Puma tá fazendo muita coisa legal, pegando essa parte de trazer um sportwear mais moderno, que você consegue usar fora do esporte que você tá fazendo. Então, eu acredito, assim, que essa parceria de Fórmula 1 e Puma vai dar, tipo, muito certo, assim. Mas a Puma tá entrando como parceira da Fórmula 1 ou de uma escuderia em específico? Da Fórmula 1. Ah. Eles entraram, acho que mês passado. Começo do mês passado. Que eles anunciaram que eles iam, tipo, oficial, assim. Fizeram festa e tudo. E aí, mas será que eles entram como com alguma exclusividade? Tipo, eles só vão poder chegar na corrida usando... Não cheguei a ver muito sobre isso, mas assim, pelo que eu entendi, eles vão fazer todos os oficiais, assim, da Fórmula 1. Então, eu acredito que vai ser, assim, uma parceria bem pesada, assim, tanto pra Puma quanto pra Fórmula 1. Acho que também vai funcionar meio que como uma estratégia de trazer a Fórmula 1 para as pessoas. Tanto que na festa tinha uma galera, tipo, da música, que já tava se envolvendo com moda também, o Skepta tava lá. Assim, sabe quando parece que é tudo meio que planejado pra fazer aquilo começar a realmente se abrir mais pro mundo, assim? Eu acho que tem um negócio ali que... Porque, gente, é a Puma, sabe? Tipo, você não imagina a Puma fazendo Fórmula 1, sabe? E a Puma tá vindo numa crescente, assim, de fazer coisas diferentes, de sair desse sportwear, que é tipo, uma blusinha básica e etc. Eles estão fazendo outras coisas. No passado, eles fizeram um desfile cheio de atleta. Então, eu acredito que vem aí, assim. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque às vezes a gente fica pensando muito de como que a moda usa do esporte. Mas também tem esse caminho contrário, né? De como que o esporte consegue dar visibilidade para a moda. Sim. Então eu fico pensando assim também, será que a Puma, eles devem estar investindo mais nisso? Porque eles estão vendo que tem pessoas olhando para isso de uma outra forma, de uma forma mais aspiracional, mais emocional e não só funcional, dessa conexão. Então, assim, o Hamilton, ele trazer essa visibilidade para a moda também faz com que a moda olhe para ele como um business. Exato. Olhe para o esporte como um business. Né? Talvez há 10 anos seria de fato surreal, tipo, a gente ver esse investimento da Puma na Fórmula 1. Mas hoje, para eles, tipo, deve dar um resultado... Não, total. Imagina você vestir o Hamilton. Sabe? Tipo, você vira uma vitrine, assim... É uma vitrine muito maior do que se você... vou colocar ele lá na semana de moda e é isso. Porque atinge outros públicos. Então, você consegue, com uma pessoa, atingir muita gente, sem dizer que tem toda aquela coisa de, tipo, é o Hamilton, sabe? Tipo, você vincula seu nome àquela pessoa que tá muito em alta. Ainda mais ele, que tá, tipo, super em alta na moda. Ele nunca tem uma decaída. Desde que ele começou a investir em moda, ele se mantém muito bem, assim, como um ícone fashion. E com a Shakira agora?
Shakira adora um atleta, porque falaram que ela também tava de casa com o Jimmy Butler. Ah, é? Que isso, Shakira? Adoro um atleta, gente. E só os estilosos ainda escolhe bem. E eu tava até comentando com você, né, que eu tava vendo uma matéria super legal falando do Ayrton Senna, que ele usava um Ray-Ban, se eu não me engano, nas corridas. E aí a gente já tem um ícone brasileiro sendo uma referência de moda, e sendo um dos pioneiros também, Sim, né, a usar da moda. sim, não, sério. Essa parte do Ayrton eu não peguei tanto, assim. Eu peguei mais a do Hamilton mesmo. Mas é muito doido como um acessório pra um nicho que não é tão popular, a moda, um acessório vira, assim, uma marca registrada, sabe? Uhum. Tipo, sério, vira uma porta de entrada, porque é aquela coisa, enquanto um não faz lá atrás, e a gente só percebe isso quando a gente realmente para e pensa, tipo, gente, alguém teve que fazer isso pra hoje ele tá conseguindo fazer isso, sabe? Aham. Então, assim, sério, ainda mais um ícone brasileiro na Fórmula Exato, 1. exato. É o que a Maia falou daquela entrevista do Steve Jobs, né, que a gente só consegue conectar os pontos depois que as coisas passam. Exato, que a gente olha pra trás e pensa, gente, e aí? É, tipo, Ayrton Senna ditando Tendências uma já, desde tendência. sempre. Aí a gente tem a Ferrari abrindo sua própria marca de moda. Trazem ali um diretor criativo que não é tão conhecido, mas tem um investimento muito grande assim na produção dessa coleção, dessa frente deles. Eles falam muito sobre essa conexão com o estilo de vida, porque é isso, quando a gente fala de esporte, a gente está falando de um estilo de vida que compõe, que tem vários segmentos em volta desse consumidor que faz parte disso. Então, para mim, eu acho que a Ferrari entrar no segmento de moda é muito interessante também, né? Sim, porque você meio que consegue entrar na vida das pessoas de outra forma, sabe? Porque vira do dia a dia. Super. Você começa a usar no dia a dia, e daí você meio que adota a marca pra você assim, e é isso. Eu acho que é tudo muito bem pensado, assim, e faz com que se popularize, mas de uma forma muito sucinta, porque aí você traz a Ferrari pro seu dia a dia e você sai por aí fazendo, desfilando coisas da Ferrari, como se nada tivesse acontecido, como se não fosse, tipo, uma companhia da Fórmula 1, sabe? É, é, é muito doido, assim, como essas coisas vão. Que você só se dá conta depois que você para e pensa, nossa, é inteligentíssimo isso que eles fizeram. De querer entrar nesse mercado, assim. Eu acho que é uma. Vira, assim, uma estratégia de realmente, tipo, você fazer com que as pessoas façam parte, mas principalmente que você faça parte do dia a dia delas. Porque às vezes você nem tchum pra roupa, aliás, pro esporte em si, mas você olha a roupa e você fala, não, gente, eu preciso dessa coisa da Ferrari, tipo. E aí daí você acaba criando um vínculo e acaba meio que popularizando o esporte junto. Exato. É um jogo de ganha-ganha. Sim. É um Não, investimento muito total. inteligente. Total. E eu acho É. que pra Fórmula 1 mais ainda, porque pra eles parece que é tudo ainda muito meio novo, sabe? Então eles ainda têm muita liberdade, assim, pra, tipo, ah, vamos fazer isso, e vai dar certo. E também acho que rola muito dinheiro, porque Fórmula 1. É. E para a Ferrari, ela estar também na semana de moda, eu acho que é algo muito interessante. A semana de moda traz muita visibilidade, e a gente também não pode deixar de falar que a moda tem um apelo muito de formar opinião, né? Tem de muita influência, né? A gente tem muitas marcas, muitas tendências que chegam na massa, que não necessariamente um esporte chega, talvez, ou algo do tipo. Exato, daí traz aquela visibilidade e seu nome fica em alta de alguma forma. Pode ser as pessoas falando mal, mas aí isso traz pessoas pra verem o que aconteceu e sempre vai ter um outro que vai gostar. Ou também pode ser falando bem, às vezes você cria uma tendência assim do nada e sua marca vira. E aí imagina, você já, querendo ou não, já tem um nome, digamos que de sucesso, às vezes não ainda naquele nicho, mas você já é alguém conhecido no mundo por ter sucesso. Aí do nada você vai e lança uma tendência, essa tendência faz assim, ó, boom, Exato. com muito mais facilidade, imagina. E eu acho que a gente tá numa época bem de sportwear, assim. O sportwear também tá começando a. Já começou há muito tempo, na verdade. Acho que
desde quando a Stella McCartney foi pra Adidas, começou essa fusão de meio que essa moda mais de luxo, com esporte, e vai acontecendo aos poucos, assim. Aí quando você vê, tem uma marca de esporte lá desfilando, e é isso. É, porque a moda de esporte, ela acaba também sendo um pouco de uma moda casual. Como que a gente consegue usar uma marca focada em esporte pra gente fazer outras coisas que não é esporte? Pra ela também é super interessante ter esse consumidor. Ela não quer só vender pra quando ele for treinar, pra quando ele for malhar, enfim, ela quer estar em outros momentos da vida Exato. dele. E acho que nesses últimos anos, assim, tanto que teve, acho que até a Vetements e a Balenciaga, quando o Demna começou a meio que fazer um movimento, ele trazia muito essa coisa de sportwear, assim, de, gente, às vezes tá lá numa alta costura vendo, sei lá, uma calça da Adidas, sabe? Uma camisa de time no meio, assim, como se não fosse nada. E aí, gente, o luxo tem essa coisa de você querer usar ele, pode ser o que for, você vai querer usar. E aí ele traz essa coisa do luxo com uma pegada de sportwear e daí, do nada, a gente tá usando camisa de time na rua. Assim, pra gente isso sempre foi muito normal no Brasil, mas fora não. Então, imagina, você consegue... É bem isso, você consegue colocar o esporte em várias outras partes do dia das pessoas com uma roupa, sabe? Tanto que todas as marcas de sportwear estão investindo muito nessa coisa de design. E não só de performance, de produto, sabe? É mais uma coisa de ser bonito, de você conseguir usar fora. Então, assim, tem várias roupas que você olha e fala, não, gente, preciso ter isso. A própria Beyoncé com a Ivy Park na Adidas. Que terminou o contrato? Terminou o contrato. Você viu? Ela Mas lançou uma... Você viu o que ela lançou essa semana? vê. Nossa, gente, sério. Eu fiquei assim, Mas ó, foi bom meu você ter falado Deus. isso da Balenciaga, do Demna, que eu vou deixar o Demna para um outro episódio, que assim, ó, eu tenho uma opinião sobre o Demna aí, ó. Mas 2003, 2008, o Nicolas Ghesquière já usava, ele usou o esporte como pauta ali das coleções, né? Ele usou o surf, ele usou corrida de carro, se não me engano. Inclusive, eu participei de um talk com o Demna em 2017, em Paris. Foi tipo, cara, eu vi o Demna ali, ó. Na minha frente. Foi emocionante. E ele falava também dessa inspiração que ele tinha em carros, principalmente, para fazer as coleções dele. Mas é muito interessante como que ele consegue, que vem muito também do streetwear, né? Quando ele Total. traz ali as camisas de times, ele se inspira muito também em esporte. E é isso, ele vê um movimento também desse consumidor. E ele surfa na onda. Sim, nossa, inteligentíssimo. Essa do GSQR que era de surf, nossa, é linda essa estrutura, assim, é perfeita. Eu fiquei assim, gente. E eu vi esses dias, assim, quando eu tava pesquisando, eu falei, o quê? Não, tudo, 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 tudo. A gente também tem, tava até vindo aqui, né, a Mercedes fechando com a Tommy Hilfiger, depois de ter fechado, se não me engano, com a Hugo Boss. A Mercedes, quando eu falo de Fórmula 1, né? Sim. Então, mais com uma conexão muito forte. Tem um coach do Hamilton também muito interessante, que ele fala assim, todo mundo pode se vestir do jeito que quer. Sempre vão ter pessoas que não vão entender isso, mas tá tudo bem. Esperançosamente, eles vão eventualmente passar por isso, de abrir as suas mentes e deixar as pessoas vestirem o que elas querem. Ele bate muito nessa tecla, né? Dele se expressar por meio da moda, das pessoas poderem vestir o que elas querem. E para mim, fica muito isso, né? Para mim, ele abre uma porteira na Fórmula 1. A gente tem vários outros pilotos que eles também começam a se jogar na moda. Né? O Daniel Ricciardo, que ele também foi pro Met Gala. Ai, chique. E aí é isso, a participação de esportistas no Met Gala. Eu acho que pra mim isso é o auge, né? Ali é a Sim. chancela de que eles são realmente influenciadores dentro dos seus segmentos. Nossa, total. Acho que o Met Gala te dá esse não. Toma aqui seu título de ícone fashion, sabe? As pessoas querem ver o que você tá vestindo, querem ver. Porque o Met Gala você espera isso, as pessoas que são mais estilosas, ou que alguém vai lá e vai vestir, você vai olhar, nossa. E eu adoro esse negócio do Hamilton, porque ele não só abre portas dentro da Fórmula 1,
mas ele também usa a influência que ele tem para abrir portas dentro da moda. Então ele consegue fazer essa troca, sabe? Sério, quando ele foi pro Met Gala, ele levou uma galera. Eu falei, não, gente. Ele fechou uma mesa, né? Ele Exato. levou novos talentos pretos. Não, Isso é muito foi interessante. incrível. Isso é muito interessante. O Hamilton ele tem um propósito, né? Eu acho que isso ele deixa muito claro. E aí, quando ele faz esse movimento de fechar uma mesa em um evento que é muito concorrido, que traz muita visibilidade para jovens, talentos, pretos, é muito interessante. Você percebe o quanto ele se preocupa tanto com a comunidade em si, com o social, quanto com essas pessoas também estarem dentro da moda. Ele também quer se sentir representado dentro da moda. Porque além dele ter essa questão de já estar na Fórmula 1, também tem a questão de que, tipo, ele é um homem preto, ele às vezes não se sente tão representado com o que a gente tem hoje, sabe? Então ele pega o que ele tem já e abre a porta para uma galera estar no Met Gala. Imagina, você tá no Met Gala, sabe? Não tem como você não ter, pelo menos assim, isso aqui de visibilidade, Uma sabe? É foto impossível. escorregando um tapete vermelho, você vai ter. Sim, exatamente. E eu acho que é muito interessante esse ponto também, porque quando a gente olha, por exemplo, a indústria musical, a gente já tem há muitos anos os cantores olhando para a moda como uma ferramenta, não só de autoexpressão, mas de business, de fato. Sim. Né? A gente tem ali relação de décadas da Madonna com o Jean Paul Gaultier e por aí vai. Então parece que é isso, né? É uma indústria que já entende há muito tempo como que eles conseguem usar da moda na sua vida. Sim. Né? A própria Beyoncé agora com essa turnê, Nossa. ela tá fazendo um uso muito forte, inteligente da moda para conseguir se promover também. E eu acho que o esporte está caminhando a passos lentos, mas está caminhando. Avançou muito nos últimos anos, de uma forma muito rápida nesse sentido, de como que eles também conseguem usar como business, né? Sim. Tipo, tava até contando, né, que a Dani também é hacker, pra quem não sabe. Uma insider do que tá acontecendo agora em Milão, né? De Sim. jogadores da NBA indo pra lá. Ah, tem uma TikToker que namora um jogador da NBA e ela é brasileira. Do New York Knicks, né? Exato. Acho que é o McBride, alguma coisa assim. E aí ela tava contando que eles foram pra Milão, e aí eu lembro que eu tava vendo stories dela lá, porque hoje a gente vai ter uma reunião com alguém da Off-White. Aí eu pensei, tipo, gente, calma. Porque a Off-White tinha feito uma coleção com o Bulls, assim. Acho que ano passado eles fizeram. Aí eu pensei, bom, pode ser que eles estejam, talvez, desenvolvendo uma coleção com a NBA, alguma coisa assim. Aí ela começou a contar um pouco mais, aí eu tirei print, assim, de um lugar que ela tava. Não vou lembrar o nome agora. Mas é tipo uma associação pra meio que novos talentos, entre aspas. É pra uma galera que já tá na liga, mas que ainda tá em ascensão. E eles vão pra Milão, etc. E eles têm reuniões com os diretores criativos das marcas para eles entenderem como a moda pode beneficiar eles e como eles podem usar isso para meio que se tornar um ícone fashion, assim. Tanto que eles tiveram Off-White, eles tiveram Dolce & Gabbana, tipo, não que eles sejam o maior exemplo do mundo, mas assim, tipo, você ir conversar com uma pessoa que tá há anos no mercado e ainda tá conseguindo vender depois de tanto cancelamento, abafa, né? Isso para mim faz entender o quão é importante a moda pro esporte. Tanto que tava até conversando com um amigo esses dias que essa coisa da moda, principalmente na NBA, que a NBA tem muito um negócio de performance em time, assim. Então, às vezes, você meio que não percebe a pessoa sendo meio ruim, às vezes. Mas, cara, tem jogadores que não são espetaculares, mas eles se destacam porque eles são estilosos. Tipo assim, tem vários que, sei lá, às vezes eles não... Gente, o Westbrook já não rende há muito tempo. Mas o nome dele ainda sempre tá muito em alta, porque ele ainda é visto como um ícone fashion, sabe? O Dwayne Wade até hoje, tipo, vai pra Met Gala, vai pra vários eventos de moda, porque ele ainda mesmo depois de aposentar, ele ainda é considerado um ícone fashion. E é muito doido esse negócio do Westbrook, porque, cara, ele é amigo da Anna Wintour, sabe? Tipo, então é uma relação assim que você consegue se beneficiar muito dela. Porque, às vezes você
não tá mais assim lá já no seu auge, mas ainda assim você consegue tirar alguma coisa disso, porque algum dia você foi um grande ícone, tanto que o Westbrook tem uma marca. Então, assim, até hoje ele tá ali, consegue manter essa marca, porque um dia ele foi o Westbrook, um dos mais. Até hoje ele é um dos mais estilosos da NBA. Então, meio que você acaba se destacando com o seu estilo, não só com o quanto você joga, sabe? E assim, às vezes você não tá rendendo tanto de jogo, ótimo, mas a Nike ainda vai te querer porque você ainda é um bom outdoor pra marca deles. Nossa, muito bom esse ponto. A gente não tá desmerecendo o esporte, óbvio que Sim, não é isso. Mas é muito legal pensar que o Hamilton, ele vai ser lembrado pelo esporte e pela pessoa que ele era por meio da moda. sim. É muito legal pensar que esses esportistas, eles conseguem continuar deixando uma porta aberta para o mercado que não seja pelo esporte em si, né? Uma hora eles vão se aposentar. Uma hora um jogador de basquete se aposenta, um jogador de futebol se aposenta, mas ele consegue continuar ali presente na vida das pessoas Pelo estilo. pela moda, pelo estilo. Exato. Tanto que assim, gente, até hoje a gente idolatra o Dennis Rodman. Tipo assim, é impossível você falar de moda e NBA sem citar ele. E assim, ele jogava muito, mas ele dava muito problema. Ele, assim, ele era maluco, assim, pra época dele. E a época dele era uma época um pouco mais conservadora. Mas querendo ou não, ele foi lá, ele quebrou, tipo, várias barreiras, trouxe vários debates E que pra ele era ousado quadra. também, né? É ousado. Exato. Exato. Mas assim, ele traz pra NBA uma coisa que ninguém tinha trazido antes. Então, assim, ele meio que entra como alguém que revoluciona essa parte de estilo e de quebrar o paradigma da época, assim. E assim, eu tenho pra mim que se ele não tivesse feito aquilo antes, hoje a gente não teria, tipo, James Harden, Westbrook, Jordan Clarkson, o Shai. Nenhum desses, talvez, estaria vestindo o que eles vestem hoje, sabe? Porque, querendo ou não, o esporte em si é conservador. Ele vem Eu acho. desconstruindo com o tempo, sabe? Hoje em dia É, não tanto mais. Mas tem as coisas de uniforme, de você tem que representar o time, porque senão você leva uma penalidade, sabe? Então acho que eles conseguem ter mais essa liberdade hoje em dia. Mas porque alguém lá atrás teve que olhar e falar assim: vou pintar meu cabelo sim, sabe? Por aí vai. eu acho que tem uma coisa, um pouco da gente ver essas pessoas do esporte como máquinas. Sim, Tipo assim, elas estão ali, eu acho que você tinha comentado isso comigo antes, né? Elas estão ali para servir. Elas estão ali para servir ao time, para servir a torcida. E é isso. Tipo, elas não têm sentimentos, elas não podem fugir ali dos padrões, das regras. E é muito legal isso. Eu fico pensando, cara, o Michael Jordan, ele vai ser lembrado para pra sempre. sempre pela sua performance em quadra e pelo seu tênis, pelo que ele criou na moda, pelo que ele representou para moda. Exato. Então, assim, ele poderia não ser o Michael Jordan, jogador. Tipo assim, ele pode ter uma história incrível, mas mesmo se ele não tivesse, ele ainda ia ser o Michael Jordan do Air Jordan. Então, assim, ele podia não fazer uma história gigante no. Obviamente fez, mas assim, mesmo se É, ele não tivesse feito uma história gigante no esporte, ele teria feito uma história gigante pra quem é sneakerhead. Que ele criou, assim, o Air Jordan foi um atrás do outro. Hoje em dia, quando teve a pandemia, o Air Jordan voltou do nada, assim, bum. é, Então, assim, imagina, ele sempre, sempre, sempre vai ser alguém que vai estar presente. E até quando você pega essas coisas de sportwear mesmo, eles aposentam camisa. E as camisas começam a ficar, tipo, completamente raras. E você quer porque quer vestir aquela camisa. E às vezes a pessoa, tipo, tá lá vivendo a vida dela, já aposentou. E eles continuam vendendo aquela camisa porque você quer vestir o que o jogador vestia, sabe? aham. Tudo que tem ali, tipo, ah, esse aqui, fulano usou, era do fulano. Ótimo, você vai lá e compra porque você quer aquela proximidade, assim. Então acho que eles conseguem, o esporte, acho que a NBA consegue meio que exemplificar isso melhor de você conseguir se beneficiar das duas coisas, sabe? Acho que eles conseguem exemplificar isso melhor, mas eu acho que o esporte consegue dar essa troca de ícone fashion assim para as pessoas, que o esporte também tem muito esse negócio de adoração. Então, Uhum, querendo ou não, você já é idolatrado. Se uhum. você é idolatrado e estiloso,
Já tem 2 nichos pra ganhar dinheiro. Não precisa nem trabalhar mais. Se der certo como fashion icon, deu certo e é isso. E eu fico pensando nessa inspiração que essas pessoas também servem para pessoas, né? Eu acho que tem toda uma geração de pessoas que se inspiram nesses jogadores para entrar na moda realmente de cabeça, assim. Até porque a moda, a gente sabe, tem muitos preconceitos. Todo mundo tem preconceito. Aí quando você tem um jogador de basquete meio que, tipo, te convidando a entrar junto com ele nessa, tipo, cara, vem aqui usar meu tênis, tá tudo bem. Tipo, pode entrar na moda que não tem problema. Eu acho que isso é interessante. Eu fico pensando, eu botaria minha mão no fogo, assim, que o basquete foi uma grande inspiração pro Virgil. Sabe? Será que ele... Ele é de Chicago, né? Não tem como. Exato! Então, assim, será que ele não entrou na moda também por conta do basquete, por conta do esporte? Imagina a quantidade de pessoas que começam a se interessar mais por isso, por conta do esporte. Exato. Isso é muito interessante. É uma porta, assim... É exatamente isso. Eu acho que o esporte é uma porta que você não precisa fazer muita força pra abrir. Porque ele te convida. Porque querendo ou não, às vezes você, sei lá, eu não tenho como ir pra Chicago assistir um jogo do Bulls, mas eu consigo ir jogar em tal lugar e ali vai ter alguém que vai ter um tênis de um jogador que eu vou olhar e falar assim, não. E aí vai trazendo seu interesse, você vai começando a olhar e falar, bom isso. E eu acho que o mais legal da NBA é que você tem muitas vertentes de estilo. Por mais que seja assim, tipo, todo mundo meio que segue uma linha meio streetwear, mas você consegue ter o que usa mais smoking não, mais alfaiataria, aí o que é mais estiloso, o que é mais esquisito. Então, ainda dentro desse mundo, você consegue encontrar alguém que é compatível com você com muita facilidade, sabe? E aí tem esses que abusam, assim, tipo o Shai, o Harden, que conseguem abraçar vários estilos, assim. Sério, NBA pra mim e moda acho que é uma dos cases de mais sucesso, assim. É muito legal, eu acho, como que a moda consegue aproximar o fã do esporte. Você foi na NBA House, né? Você deve ter visto um monte de coisa lá. É um evento também quase de moda, né? Fecha, todo mundo se veste pra estar aí. E você começa a perceber, assim, tanto que eu cheguei uma hora e falei, não, gente, eu preciso filmar todas as jerseys que eu tô vendo aqui. Porque, sério, você fica assim... Porque a NBA em si, né, esse negócio do time acaba virando meio que um estilo pra quem gosta, sabe? Então parece que daí todo mundo já tá meio no mood, assim, e todo mundo combina blusa de time com não sei o quê. Aí lá dentro tem a loja da NBA, e daí você percebe também como eles começaram a investir mais nessas roupas que são mais estilosas e tal. Tênis também. Porque antes os tênis eram tênis pra jogar. Aí agora é um tênis pra jogar, mas que você consegue usar no dia a dia, assim, combinado num look tranquilamente. Então, assim, eu fiquei assim, gente, assim, apaixonada por quase tudo, assim, que eu vi as pessoas usando. Porque era aquele look de time, mas parecia que todo mundo não queria estar só de look de time, sabe? Era um look de time mais fashion, assim. Porque daí você quer estar lá. Não adianta, gente. A NBA tem esse negócio de star fashion, assim, de já ser um esporte que traz esse negócio de ser estiloso. Eu acho que tem muito. Talvez tenha a ver com toda essa vertente de basquete, hip hop, essas coisas. Acho que une muito isso. Mas, sério, não sei explicar. Eu acho que traz muito, assim mesmo, esse negócio da moda, a NBA em si, sabe? Tem gente que fala também que o pioneiro na vertente do basquete foi o Michael Jordan, porque ele era uma pessoa que pensava muito nas roupas que ele ia vestir para as conferências que ele ia fazer. Que era muito mais alfaiataria, Sim. mas eles falam muito de ser uma alfaiataria feita sob medida. E aí isso já era algo diferente para a época dele. Sim, ele era assim, querendo ou não, todos os holofotes estavam nele. Então aí se ele já colocasse uma coisa que diferenciava ele dos outros, a visão já era outra pra ele e isso aumentava a visão ser mais exclusiva dele ainda.
Então, assim, ele foi muito revolucionário em várias coisas, né? Tipo, ele é muito absurdo, assim, muito absurdo. E é uma coisa simples, não é tão disruptiva, mas que já te dá meio que passos pra você começar a ser diferente dentro daquela liga, sabe? E eu acho que o Jordan sempre se portou muito como líder, desde a forma que ele se vestia até a forma que ele tava em quadra e etc. Porque uma galera não gosta dele. Mas, tipo, nossa, diz que aquele série que saiu dele, The Last Dance, teve um monte de gente que reclamou, que falou que eles foram mal interpretados. Ah, E que é? favoreceu muito ele, aham. Aí, ó. É, pois é. Enfim. Mas eu acho que ele foi revolucionário em muitas coisas e ele sempre se portou. Ele conseguiu usar tudo que ele tinha pra ser visto como o maior, entendeu? Absolutamente tudo que ele conseguia pra ser visto como alguém além Uhum. daquilo, sabe? É, porque se a gente pensa, por exemplo, num cantor, pegando o caso da Beyoncé também, porque eu acho que é uma turnê muito grande. Quando ela traz, tipo, a roupa, o vestuário, quando ela traz a estrutura do palco, tudo isso vai ajudando a construir A imagem. a imagem. Então, como que o Michael Jordan consegue potencializar essa imagem que ele quer passar, essa imagem que ele está construindo? Exato, tipo, ele entra ali, aí ele começa com uma alfaiataria diferente, que não é mais já igual a dos outros jogadores, ou seja, ele já tá diferente do resto ali. Aí ele já tem a ideia do tênis e por aí vai. Então, assim, isso une ao Jordan que joga muito e vira um combo de coisas gigantescas. Porque, assim, agora voltando o exemplo da Beyoncé, ela usou vários looks que, por exemplo, foram desfilados, mas que fizeram outro pra ela. Aham. Então é a mesma coisa. Ah, é uma alfaiataria, mas é uma alfaiataria diferente das outras. Então você meio que vai pra um status de pessoa que, tipo, tá todo mundo aqui? Pois eu tô aqui. Aham. Tipo, o meu é diferente. Então você meio que cria uma imagem de já ser alguém fora da curva, sabe? E aí a moda faz muito parte dessa construção de imagem também pra essa galera que tá na mídia. Então eu acho que Super. e o Jordan ainda tinha aquela coisa de eu nunca imaginaria o Jordan fazendo algo tipo igual o James Rodman fazia, sabe? E digo no sentido de roupas mesmo. Então acho que ele meio que ele não era tão disruptivo assim, justamente pra ele continuar, ele não ter talvez tantas críticas, mas ainda assim se colocar como alguém além, sabe? Eu acho que ele dava passos seguros dentro da moda, assim. Que ele conseguia se Nossa, eu fazer acho isso muito alguém interessante. relevante, mas ainda agradava um todo, sabe? Aham. Isso é muito importante. A Rebeca, quando ela veio falar de imagem e estilo, ela falou muito sobre isso, de você não criar uma fantasia. Você Sim. não precisa de uma fantasia, não precisa fingir que você é algo que você não é. Então é isso, como que você consegue ser, tipo, inovador, disruptivo, se expressar, mas dentro dos seus limites, né? Tipo, dentro do que você se sente confortável em fazer. O Shea, por exemplo, o cara se joga, o Sim. cara vai, nada de braçada. Mas tem gente que não, O né? LeBron, eu acho o LeBron muito chique. E ele é sempre considerado um dos mais estilosos, assim. Mas ele dá passos muito seguros. Tipo, muito seguros. O Jason Tatum também, ele dá passos muito seguros, muito seguros. Porque eles estão dentro. O LeBron até mais seguros dos que o do Jason Tatum. Mas assim, eles estão ali entre o que agrada o público, mas o que já tem uma informação de moda, sabe? Então, por exemplo, e daí pega aquela coisa do exclusivo. Tanto que o LeBron foi um dos primeiros a usar o tênis da Tiffany. Ele foi um dos primeiros a usar a blusa da Tiffany. Então, assim, aquilo dá pra ele um selinho de olha que como ele é da moda e olha como ele é exclusivo, porque só ele foi a primeira pessoa a usar aquele tênis publicamente. E ele não precisa ser espalhafatoso pra usar aquilo. Sim, Ele, sim. ele está usando algo que todo mundo queria, que todo mundo queria ver, que todo mundo queria ter. Porque quando saiu, nossa, meu Deus, a internet virou um
tênis da Tiffany, tênis da Tiffany. Aí ele vai lá e usa o bendito do tênis da Tiffany, andando no corredor. Estou aqui, e é isso, sabe? Aí ele mostra quem ele é e o quão importante ele é pra moda, porque ele vira a primeira vitrine daquilo. E aí ele consegue meio que se colocar como um ícone fashion, alguém que tem aquele acesso, mas ainda assim é um passo muito seguro, sabe? Uhum. Eu acho que atualmente, assim, ele é um dos que mais consegue trazer isso. Porque, assim, o Shai, ele é aquele jeito, mas é o dele, sabe? Só que aquela coisa, nem sempre você agrada a todo mundo. Com certeza. Então, assim, às vezes quando você dá esses passos mais seguros, não que a gente tenha que agradar também, tipo, tá tudo bem. Mas quando você dá esses passos seguros pra massa, é interessante também. Porque aí você não sai tanto da curva, mas consegue atingir os dois, sabe? Porque você também tangibiliza, né? O que é mais fácil pra massa usar? Né? Exato. Tipo, o que o Shea usa, que é tipo super. Aquela botinha vermelha que ele usou. É. Ou usar um tênis da Vamos Nike. usar o tênis da Nike preto, que enfim, pode não ser o da Tiffany, mas pode ser outro que você tem condições de comprar, mas que você se adequa ali, você Sim. adapta e consegue usar. Eu queria entrar agora num outro ponto desse estreitamento da relação entre moda e esporte, que é a entrada de pessoas da moda no esporte, não o movimento contrário. Então, a gente estava até falando, né, do Don C, que entra como diretor criativo de estratégia, se eu não me engano, do Chicago Bulls. A gente tem o Rod Fig, se eu não me engano, é assim que pronuncia, que ele é o da Kith, da marca de streetwear também, que é quase um marketplace ali, né, de itens streetwear, que ele entrou como diretor criativo do New York Knicks, né, ele é de Nova York. E a gente tem o Rui de Villaseñor, que é o da Rude, que ele saiu agora da Bali, depois de menos de um ano como diretor criativo, que ele entrou como diretor criativo do Arizona Coyotes, que é de hockey. Será que temos aí o hockey entrando nessa jornada rumo à moda? Eu acho que esses esportes estadunidenses, eles têm essa força de sair das quadras, sabe? E aí quando você coloca alguém que meio que já entende como fazer a moda acontecer, Sim, é muito mais fácil você sair da quadra. sim. E acho que eles realmente perceberam o quanto esse impacto pode ser valoroso pro time. Porque, amigo, eu vou ser muito sincera com você, tá? Eu torço pro Bulls e o Bulls não dá coisas alegres aos torcedores há Ah lá, muitos anos. uma torcedora sofredora. Então, assim, eu sempre falo, gente, que a única coisa que o Bulls sabe fazer ainda é vender jersey. E vende, porque ainda tá lá, entendeu? Aí você pega e traz uma pessoa que. Porque, gente, o Don C era tipo amigo do Virgil. Ele fazia, sei lá, ele era gerente do Kanye West. Então, assim, a bagagem de moda que ele tem pra agregar pra um time é É absurda. absurdo. Porque daí o time também ganha com aquela Muito. visibilidade. Porque aí você vende roupa, querendo ou não, as pessoas, você traz mais gente pro time. Que às vezes você nem tinha um com o time em si, mas você começa a ter interesse por conta da roupa. E aí o seu time fica relevante porque é um time mais bem vestido. Então, assim, atrela muitas coisas, e daí você traz alguém que já sabe como isso vai funcionar. É a fórmula pra você conseguir tirar, sabe? Aham. A gente tá aqui, então tá. Agora a gente vai levar isso pras pessoas de fora. Você mesmo, eu fico pensando, você já não recebeu mensagem de pessoas falando que passaram a acompanhar a NBA depois que você começou a falar? Ó, já. Então é isso. Imagina, tipo, pra quem veste. Eu já tô aqui, tipo, cara, próxima temporada não vai ter pra onde fugir. Eu vou ter que Sim, vai ter que acompanhar isso, assistir. vou ter que acompanhar. Mas é muito interessante isso, porque as pessoas da. É isso, você traz uma pessoa que já tem um know-how muito forte pra dentro da sua equipe. São pessoas que também estão responsáveis ali por uma construção de comunidade, se eu não me engano, eles falam isso, né, do cargo do New York Knicks. Que ele chega ali para criar a comunidade, para trabalhar outras frentes de design também da marca. Então, enxergando também a moda como um polo criativo, como um todo, né? Que ele vai olhar para além da moda.
Porque é isso, quando você trabalha com moda, você trabalha com outras frentes de atuação dentro da criatividade, dentro do design. E eu acho que esse dado, que principalmente vem no ano passado, né? Tanto do New York Knicks quanto do Chicago Bulls, foi nomeações do ano passado. Sim, são bem recentes. São nomeações muito recentes, que eu acho que tangibilizam muito isso que está acontecendo no mercado. Sim, tanto Do que esporte olhando para a moda. a como- gente vê essa coisa do... Pra quem acompanha, tem aquele League Fits, que é um Instagram que é só de entradas de jogadores estilosos, assim. E eu percebi, assim, o quanto isso meio que se populariza durante a temporada e ajuda os times a meio que verem as coisas e o quanto isso, nos últimos tempos, tem se tornado muito mais frequente. Tanto que quando eu fui na NBA House, tinha bastante gente que estava convidado ali que não tinha meio que ligação com o esporte já, que acompanhava a liga e tal. Mas eu nunca esqueço que o menino chegou pra mim e falou assim, então, eu não acompanho. Aí eu falei assim, tá, mas você sabe alguém, assim, tipo, que você gosta? Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu adoro o Shai, eu já fiz várias tranças iguais dele. Então, tipo assim, o cara conseguiu furar a bolha, sabe? De quem nem assiste o negócio. Então, assim, eu acho que do ano passado pra cá, eles começaram a ver a moda muito como um posicionamento que pode trazer muitas coisas pro time também. Porque daí você entra nessas outras vertentes de moda, você já pensa em posicionamento, em expansão, em, em tudo. E aí acaba que traz mais gente e ajuda o time também a se colocar como um time estiloso, um time que tá à frente. E daí traz mais patrocínio, traz mais gente querendo ver aquele time de fato funcionar, sabe? Às vezes nem funciona, mas as pessoas olham e falam, não, quero essa jersey e é isso. Ou às vezes um jogador que você olha e fala, não, gente, esse aqui é o meu favorito e é isso, e as pessoas vão investir nele e ponto. Independente, às vezes, da performance que ele tenha, sabe? Então, acho que nesse último ano pra cá, que começou joga aí uns 3 anos, talvez. Mas eu acho que dessa última temporada foi a que mais realmente deu esse boom. Vários jogadores começaram a se posicionar muito com moda. Então, acho que eles começaram a perceber que não, a gente precisa ter essas pessoas junto com os nossos times também. Porque já não é mais só sobre esporte. É sobre como a gente é visto fora, é sobre como as pessoas encaram o time, como é o estilo do time. Daí isso abre várias vertentes, assim, que eles conseguem trabalhar e trazer benefícios pro time no esporte e fora do esporte também. Perfeito. Maravilha. E eu fico pensando também assim, né? Pô, cara, se a Ferrari conseguiu abrir uma marca de moda, por que um time de basquete não pode abrir? Né? Por que eles não podem, tipo, enxergar isso também como uma fonte forte de receita? Obviamente que muito da receita deles já deve vir dessa parte. Mas como que você consegue fazer parte do estilo de vida desse consumidor de uma outra forma? Sim, eu acho que eles também vão sempre se validar muito com parcerias, assim. Tanto que teve a do Bulls com a Off-White, e eles sempre tentam fazer essa junção. Mas eu acho que eles já têm um time tão como uma marca que meio que acaba meio que vendendo isso, sabe? Mas eu acho que muito provavelmente daqui a um tempo a gente vai começar a ver muito assim, muito mesmo, times com marcas de luxo, sabe? Tipo, eu tenho essa impressão, assim, que logo a gente vai começar a ver, sei lá, ainda mais agora o Pharrell tá na Louis Vuitton, gente, pra ele fazer... Inclusive, eu acho que ele vai fazer alguma coisa relacionada ao skate. E isso é uma coisa que eu tava pensando muito nesses últimos dias, porque a Prada patrocinou um evento de skate. Verdade. Então, assim, querendo ou não, o skate agora entrou nas Olimpíadas, acho que na última Olimpíada, se não me engano. Sim. Entrou Se eu não me engano, foi isso como mesmo. modalidade. Então, assim, pensa que é um esporte muito popular e entra também naquela coisa, é um esporte muito fácil de praticar. Querendo ou não, tipo, sei lá, Eu tênis, não me arrisco. Eu também não, mas assim... Eu não me arrisco.
tênis, por exemplo, é um esporte que você tem que ir pra quadra, você tem que ter uma raquete, você tem que ter tal coisa. Sim, Skate verdade. não, você só precisa do skate, Ele é mais você acessível. pode andar na rua e em qualquer lugar. Então, assim, aí você vai lá e vê o nome da Prada num skate. E, tipo assim, cara, pra essa, eu acho que, principalmente pra um esporte que agora tá meio que, não digo nem se popularizando, porque já é um esporte popular, mas que tá sendo visto como esporte, entrar uma marca com o peso da Prada patrocinando, tipo, você olha e pensa, não, tem alguma coisa ali, sabe? Tem que ter alguma coisa ali, que você não vai patrocinar um esporte do nada. Nossa, isso é muito legal. E eu tenho, assim, juro, eu tenho quase certeza que o Pharrell vai trazer muitas coisas do skateboard pra Louis Vuitton. Eu acho que ele vem com uma eu acho que ele vai trazer muito de quem ele era, sabe? Tipo, antes de ser o Pharrell. Tanto que, eu não sei se você viu, a gente até fez um post falando disso, que do nada surgiu uma conta, que o arroba da conta era skateboard, e era o símbolo da Louis Vuitton em itálico, Eu fui ver hoje. e os únicos seguidores eram ele, a diretora criativa da Ambush e o Caos, que é um designer. Então, assim, Ambush, que é tipo super streetwear, assim, absurdo e muito bom, que já fez uma parceria com a Nike recentemente. Aí você pega ela, ele, na Louis Vuitton, e mais um designer que também é super ligado com essa cultura de street e de sneaker também. Então, assim, eu acho que ele vai trazer muito do skate pra... Talvez até pra essa primeira coleção, assim, eu tenho essa impressão. Não sei por quê. Olha, vai ficar gravado se eu acertar, hein? A gente tá gravando antes do desfile. O desfile é hoje. É hoje. O desfile é hoje à tarde. Esse episódio não vai sair depois do desfile, obviamente. Mas uma semana depois, mas é hoje de tarde o desfile. Vamos ver. Já pensou? Nossa, pode me dar minha próxima primeira fila da Louis Vuitton. Pode dar, Dani com sua bola de cristal. Eu acho que ele vai trazer muita coisa, assim, de quem ele era, sabe? Antes de... Nessa primeira, pelo menos, assim. Eu acho que ele vai trazer esse lance do skate, da música. Eu acho que acho que um dos motivos pra Louis Vuitton ter trazido ele era isso, mas... Enfim, eu acho que o skate também agora vai começar a ter um outro papel. Um outro papel também de... Pra mim, esse patrocínio da Prada, pra mim, foi uma coisa, assim, muito específica. Porque, gente, é comum que você veja, querendo ou não, o skate não é um esporte de uma classe mais alta. Tipo, ele é um esporte que consegue pegar todo mundo, assim. Uhum. Porque as pessoas vão pra rua andar de skate, tipo... Ele consegue abranger muita gente. E não que a Prada não possa patrocinar esses esportes jamais. Tipo, pode e deve. Mas eu acho que pra Prada... Eu nunca imaginei a Prada patrocinando um evento de skate, sabe? Tipo... Então eu acho que esse patrocínio da Prada, essa visão, esse querer estar mais perto dessas pessoas, tem também uma visão assim de, não, a gente precisa trazer essa galera pra gente, sabe? Eu acho que é um esporte que também vai começar a ter mais atenção e a ter mais esse negócio da moda por perto, sabe? Acho que vem aí. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. De outras modalidades de esporte, né? A gente já está vendo um movimento de outras modalidades de esporte se aproximando da moda e vice-versa. Sim, E o contrário. e são esportes que, tipo, sempre, não digo nem que a moda era negada, mas é que se a gente para pra pensar num contexto social inteiro, eram meio que, não digo, entre aspas, tipo, classes pela qual a moda era negada, sabe? Tipo assim, porque querendo ou não, a moda era até, porque o exclusivo, o luxo, assim, pra quem joga tênis, ter uma Lacoste é tipo, ok, sabe? Pra quem, sei lá, faz hipismo, um casaquinho da Chanel de tweed é ok também. Mas você pegar e dar uma Prada pra quem anda de skate, sabe? Tipo, uma coisa que ainda era muito longe parece que do palpável pra essa galera, sabe? Eu acho que, tipo, eles estão trazendo uma outra geração. E eu acho que eles estão entendendo que as pessoas têm mais influência de consumo
E também, hoje em dia as pessoas têm mais esse poder de consumo também. Então, por que não popularizar também seus produtos pra todo mundo de alguma forma, sabe? Nem que seja, tipo, patrocinar as pessoas, talvez elas não vão comprar, mas a sua marca vai ser vista de outra forma, Uhum. entendeu? Uhum. Tipo, não, sério, pra mim, esse patrocínio da Prada com skate foi muito específico. Não sei explicar, mas pra mim ele tem alguma coisa ali que eu olho e falo, não, eles fizeram isso por algum motivo, sabe? Uhum. E aí eu fiquei pensando aqui agora, né, nessa potência da moda como um agente de influência, de trazer um público muito grande para ele. Eu fico pensando no resultado financeiro que isso vai trazer. É, será que com todos esses movimentos, sei lá, jogando aqui uma hipótese, eu sou muito de fazer perguntas. Será que com todos esses movimentos da NBA, será que isso não vai aumentar a audiência da NBA? Total. Será que isso não vai. Será que quem segue os jogadores de NBA, eles seguem pelo esporte ou pela moda? Tipo assim, será que tem muito mais gente seguindo essa galera para ver o que, que eles vão vestir, que chegou ali por conta do estilo? Ou que eu comecei a seguir vários jogadores nos últimos anos, assim, muito mais por conta de acompanhar esse estilo, de acompanhar esse movimento de mercado. Então eu fico pensando muito nisso, assim. Assim, quando eu entrei na Argentina, eu entrei em 2022. Não, final de 2021, que eu comecei a escrever. E eu sempre tive pra mim, antes de eu entrar na Argentina, quando eu comecei a assistir NBA, eu escrevia sobre NBA. Foi onde eu comecei a escrever. E eu lembro que quando eu entrei na Argentina, eu falei assim, gente, de alguma forma eu quero trazer isso que eu fazia antes pra esse nosso cenário atual. Aí tá, ótimo. Temporada passada a gente não conseguiu fazer, chegou no final do ano, outubro, eu falei pro Matheus, falei assim, Matheus, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, a gente precisa aumentar o nosso público masculino, porque a gente queria começar a falar de streetwear e querendo ou não, tipo, pro público masculino, Cara, olha isso. olha a minha cabeça, tá? Cara! Perceba. Ó, a gente começou, eu falei assim pra ele, eu falei assim, amigo, eu queria muito falar de streetwear, que era o que eu tinha mais, era o que eu tinha mais familiaridade. E como a gente começou? Ano passado, quando eu entrei, a gente começou a falar sobre rappers que traziam a moda. Aí eu falei pro Matheus, falei assim, vamos trazer primeiro essa galera do rap, que é mais comum e é mais acessível pras pessoas. Aí tá, ótimo. Quando começou a temporada, a gente começou a jogar, tipo assim, ah, fulano com tal roupa. E daí quando alguém aparecia com alguma roupa muito espalhafatosa, a gente colocava no feed também. E assim, nessa época, a gente tinha. Eu lembro que a porcentagem masculina do Instagram era 14% do Tá. nosso. Nossa, já tô aqui assim, ó. Aí, não foi um crescimento gigante, mas assim, valeu a pena, sabe? Quando você Aham. para pra pensar. E aí daí eu falei pro Matheus, não, quando chegar os playoffs, porque pra quem não assiste, os playoffs são muito mais interessantes e muito mais dinâmicos Aham. que a temporada em si. Porque, gente, a temporada tem, sei lá, 5 meses jogando, se não me engano, dá quase 80 jogos. Então, tipo assim, às vezes é chato pra você assistir, sabe? Aí tá ótimo. Falei, não, a gente vai começar a falar de NBA. E a gente começou a introduzir isso muito aos poucos, assim, muito aos poucos, muito aos poucos, muito aos poucos. E aí a gente começava pelas figuras que as pessoas conheciam. E aí a gente ia jogando LeBron. E aí, às vezes, no meio a gente jogava alguém que não conhecia, sabe? Aí quando o Shai apareceu com a bota, tinha um monte de gente com aquela bendita da bota. Eu falei, não, vamos colocar ele. Porque ele é um outro. É um outro segmento. Aí tá. Aí a gente postou. Amigo, eu sei que assim, quando chegou os playoffs, a gente já conseguia fazer um post falando de NBA que a gente ia ter pelo menos um mínimo de engajamento naquele post, sabe? E a gente começou a perceber, obviamente não foi só por causa disso, mas assim, a gente tá, acho que com uma porcentagem masculina de 23% agora. Não, subiu muito. Sim, e assim, pensando que a moda em si tá falando de, como que eu posso dizer?
A moda masculina tá muito mais aberta para as coisas do ano passado pra cá. Aham. As pessoas já estão usando poá, já estão usando transparência, já, assim. Aí tá, tudo bem. Só que isso ainda é muito distante do Brasil. Aham. Aí a gente pensou, não, vamos trazer essa galera da NBA, que é uma galera que vai usar isso, mas vai usar de um jeito mais casual. Aham. As pessoas vão vir até a gente, elas vão gostar daquele conteúdo, porque elas vão gostar dos jogadores da NBA. Provavelmente elas vão começar a assistir NBA, tanto que quando a gente fazia a legenda, eu sempre colocava, tipo assim, ai, porque o Lakers perdeu de não sei quem hoje, mas o LeBron tava bem vestido, sabe? Pra parecer uma notícia meio esportiva, mas ainda ser uma notícia de moda. Era exatamente isso. Aí, no fim, ajudou muito. Por quê? Porque hoje a gente tem um público maior pra moda masculina. Porque pra gente era muito interessante se a gente conseguisse meio que equilibrar esses dois públicos. Porque o nosso público feminino ainda era muito alto. Então a gente percebia que toda vez que a gente postava alguma coisa da semana de moda masculina, etc., não que não irritasse tanto, mas assim, era muito mais difícil de irritar. Então o que a gente fez? A gente trouxe essas pessoas, essas figuras que eram mais populares e queriam chamar a atenção de início, e as pessoas abraçaram isso, a gente conseguiu atingir um outro público, e aí agora a gente posta qualquer coisa de semana de moda masculina, o povo tá lá, Porque você consegue, o legal da NBA é aquilo que eu falei, ele consegue ter várias vertentes de estilo. Então, assim, você consegue achar legal. Desde uma Fendi com um Marni, que eles usam muito Marni na NBA, muito. E eles conseguem usar, você acha legal. E aí, quando você vê na semana de moda, você também acha legal, porque você já não estranha tanto. Talvez não é igual, mas já é mais familiar, sabe? E aí a gente conseguiu meio que abraçar esse público. Agora a gente consegue falar de streetwear muito mais tranquilamente. Qualquer pessoa que a gente fale de rap, trap, a gente consegue outra visão também, porque o público meio que se acostumou já com esse estilo de NBA, que eles conseguem meio que abraçar. E aí é aquela coisa, as pessoas começaram a querer assistir NBA por causa disso. NBA. Meu patrocínio, hein? Vamos lá, me manda uma DM, eu quero a minha publi, mas enfim. Mas daí começou a virar meio isso, a gente começou a entender que as pessoas realmente, tipo, começavam a seguir essa galera e gostar mais desses jogadores por conta disso, assim, de olhar e falar, não, gente, esse menino é muito estiloso, eu preciso entender o que ele tá fazendo, sabe? E aí, às vezes, por exemplo, você tá lá, você vê assim, o jogador é muito legal, ótimo. Aí ele vai lá e faz uma jogada incrível que você olha e fala, não, no próximo você quer assistir. Então, assim, traz as pessoas pro esporte da mesma forma que traz as pessoas pra moda, sabe? Muito bom. Muito Obrigada. bom. Bom, Dani, a gente chegou ao fim. Ai, A gente eu chegou ao amei. fim. Queria falar só que tem uma entrevista do Shea pra GQ que é muito boa, que ele fala muito das inspirações dele. É muito interessante ver como que ele tem uma certa autonomia, independência para pensar moda. De como que ele fala que ele realmente se joga, ele faz pesquisa. Porque é isso, né? A gente fica pensando que tem ali um profissional por trás. Obviamente que ele tem um stylist que auxilia, né, nesse processo todo. Mas ele falando, tipo, isso daqui é de uma marca do Japão, isso daqui é não sei o que, isso daqui é não sei o que lá, porque isso daqui eu achei no Instagram. Achei super interessante, tipo, como que ele tinha essa consciência, assim, sabe? De moda, de estilo e tudo mais. Dani, muito obrigado. Ai, que Se tiver agradeço. alguma consideração final. Ai, gente, Assistam acho que... NBA. Exato, assistam a NBA, que acho que essa próxima temporada vai ser muito boa também. E assim, acho que vejam a moda além do têxtil. Acho que isso é o mais importante de tudo. Quando a gente consegue olhar a moda de outra forma e ver como algo muito além do que se veste, vale muito mais a pena gostar de moda. É isso, um fechamento perfeito de Dani. Muito obrigada. Muito obrigado quem acompanhou a temporada, o último episódio do The Vex. Espero voltar com novidades em breve. Quem não assistiu os outros episódios, assista. Tem Jack News com a Cami, inclusive. Maravilhosa, eu Beijo amo pra esse. Cami, que a gente quase... Foi praticamente pela Cami, né, que a gente se conheceu. E é isso, gente. Muito, muito obrigado.
temos aí uma jornada longa de conhecimento sobre a moda, né? Esse que é o propósito do Devex, é auxiliar no amadurecimento e pensamento crítico de moda. A gente tem uma jornada longa pela frente, mas espero ter auxiliado quem assistiu, né, de alguma forma, minimamente. E é isso, muito, muito obrigado, gente. Até a próxima. Amei!